Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, o principal analista da nossa plataforma, e hoje, conforme solicitado também por vocês através de direct, através de algumas respostas lá do Instagram, eu trago mais um vídeo de lista de ações, tá? E hoje a gente vai abordar as ações que devem pagar a maior quantidade de dividendos ao longo de 2022, tá? Fique ligado que a gente não está analisando aqui os dividendos do passado, mas sim os dividendos que serão pagos ao longo desse ano, que realmente serão colocados dentro do seu bolso se você ficar ligado nesse vídeo até o final. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos então para a nossa lista de top pagadores de dividendos em 2022. Logo após a vinheta, eu espero você lá. Vamos lá então, pessoal, para a nossa lista de top dividendos para 2022. As ações que mais devem pagar dividendos em 2022. Eu vou trazer 3 ações para vocês aqui que, na minha opinião, são ações que pagarão muito dividendo aí ao longo desse ano, tá? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero falar 2 coisas antes da gente entrar na lista, tá? Primeira coisa, né? Quando você vai avaliar empresas para dividendos, quando você está olhando uma empresa para investir com foco em dividendos, é importante que você não esqueça também o negócio da empresa. Então o negócio da empresa tem que estar saudável, tá? A empresa tem que estar realmente conseguindo ou manter o seu mercado ou tendo um crescimento ali que pelo menos acompanhe a inflação. Caso contrário, né, você vai estar tendo algum problema no negócio da empresa e mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer na cotação da empresa. Então, por exemplo, nada adianta você ter uma Eternit, que nem no passado, que pagava muito dividendo, mas uma empresa que caiu muito a cotação e acabou devolvendo tudo o dividendo que você ganhou, você devolveu dentro da desvalorização da ação. Então não é isso que você tem que procurar quando você está investindo em empresas para dividendos. Tem que lembrar que a máquina tem que continuar girando. Então, o dividendo que você ganha esse ano, teoricamente, ele tem que continuar se compondo nos próximos anos para continuar crescendo e você ter um investimento saudável com esse foco em dividendo. Então, sempre lembrar que o foco pode estar em dividendos, mas o dividendo vem de fato do negócio da empresa e da lucratividade da empresa, que tem que estar bem saudável, tá? O segundo ponto que eu quero falar para vocês, que eu vejo muito vídeo aí no YouTube que sempre comenta, são os dividendos passados, né? Fala, nossa, essas são as ações que mais pagam dividendos de 2022, sendo que o cara olha o dividend yield do ano passado. Muitas vezes você vai ter um dividend yield que tem algum fator ali não recorrente, um fator que ocorreu apenas naquele ano e um fator que não vai se repetir para o próximo ano. Então, cuidado com isso também quando você vai analisar dividend yield para comprar ação, porque muitas vezes pode ter um fator ali que esteja dando um boost realmente para aquele dividendo, um fator que não vai se repetir novamente ao longo desse ano. Um exemplo que a gente teve recente de um fator assim foi na Copasa em 2020. A empresa pagou mais de 20% de dividendo. Teve muita gente que comprou a empresa esperando que esse dividendo continuasse e ela voltou para um patamar menor ali de pagamento de dividendos. A empresa segue pagando um bom dividendo, tá? Mas não voltou a ser 20%. Tá? Então é importante que você, quando você veja dividendos muito grandes, né, desconfie um pouco, olha lá dentro do balanço, vê se teve algum fator não recorrente, que a empresa teve um ganho especial ao longo daquele ano e consequentemente ela distribuiu para o acionista, tá? Então tomem cuidado, que eu acho que isso aí é top 2 armadilhas de empresa de dividendos que eu vejo o pessoal analisando e acaba caindo na pegadinha, tá? Vamos então para a nossa lista. Primeira colocada da nossa lista não tem como ser outra empresa, tá? Eu entendo, é uma empresa estatal, a gente está no ano de eleição, né? É uma empresa cíclica, é uma empresa de commodity, mas não tem como a primeira colocada não ser a Petrobras na nossa lista. Simplesmente pelo fato de que, pela política de dividendos da empresa, ela deve distribuir, no mínimo, tá? Nesse Brent, nesse preço do petróleo, no mínimo ela distribuirá 25% de dividendos esse ano. Isso se não chegar a 30%. Depende bastante, né, de como o petróleo vai ficar ao longo do ano. Só que a expectativa é entre 25% e 30% de dividendos ao longo de 2022. Então, um dos maiores yields aí que eu já vi até o tempo todo que eu estou na bolsa. E a empresa está muito bem, tá? A empresa está entregando muita margem, a empresa está muito eficiente, né? Digamos que assim, ela é uma empresa até mais eficiente do que algumas empresas privadas, como a ExxonMobil, como a Shell. Então é uma empresa que está realmente num patamar muito interessante. Existem de fato o risco político que está atrelado à ação, você tem que analisar se faz sentido você investir por causa disso. Mas, né, fatos são fatos, a empresa está muito bem, está gerando muito caixa
e, consequentemente, ela vai retribuir o acionista com esse caixa, visto que ela não está fazendo grandes investimentos assim. Na verdade, ela está desinvestindo de alguns campos e investindo um pouco mais no pré-sal. Então, por conta dessa estratégia da empresa, acaba que é o cenário perfeito, digamos assim, para ela fazer uma distribuição muito grande de dividendos ao longo desse ano. É uma empresa que distribuiu muito em 2021 também, cerca de 20% de dividendos, e esse ano deve distribuir ainda mais, tá? Porque o Brent, né, o petróleo, ele só está aumentando o barril. Então a primeira empresa da nossa lista disparada é a Petrobras. A segunda empresa que eu trago aqui para vocês, que na minha opinião vai ser uma das maiores distribuidoras ao longo de 2022, é a Vale, tá? Assim como a Petrobras, ela tem um componente, né, que influencia de fato esses dividendos, que é a cotação do minério de ferro ao longo de 2022. Nos patamares atuais, a gente consegue enxergar a Vale pagando pelo menos 10% de dividendo ao longo de 2022. É claro, se o minério de ferro ceder, consequentemente a empresa vai distribuir menos também. O mesmo vale para a Petrobras, mas no patamar atual, que a gente acredita até que ao longo de 2022, tanto o Brent como o minério de ferro tende a manter esse patamar ao longo de 2022 por conta de choque de oferta, demanda da China e tudo mais, a gente está vendo realmente esse cenário se concretizar aos poucos. A gente acredita que a Vale deve pagar pelo menos 10% de dividendos ao longo do ano de 2022. Se você contar também as recompras, né, que a empresa está fazendo dentro da ação, acaba que isso gera um retorno ainda mais interessante para o acionista. Então, a Vale do Rio Doce também é uma empresa que a gente acha interessante, uma empresa eficiente, uma das maiores produtoras aí de minério de ferro do mundo, uma das empresas que produz minério de ferro mais puro do mundo também. Consequentemente, ela tem uma precificação melhor do mercado. Então, a gente vê vantagens competitivas interessantes para se ter a Vale em carteira, tá? Então, na nossa opinião, é a segunda empresa aqui da nossa lista. A terceira empresa da nossa lista é também uma estatal. Você vê que realmente essas oportunidades de dividendo muito grande geralmente são atreladas a um risco maior. Não tem como a gente conseguir fugir disso, né? Todo retorno ele tem um risco atrelado maior. Então você tem a Petrobras e o Banco do Brasil como estatais, nesse caso, mas isso acaba trazendo um benefício muito grande na parte da precificação, né? Então o Banco do Brasil, ele é um banco que atualmente está negociando um dos menores múltiplos dos últimos 5, 6 anos, valor patrimonial parecido com o valor patrimonial lá da época da Dilma, né? Que o banco realmente estava numa situação muito pior do que hoje. Se a gente for olhar os fundamentos do banco hoje, na nossa opinião, ele deve soltar um bom resultado aí no final de 2021, agora no 4T21, que deve ser daqui a poucas semanas. E o banco, na nossa opinião, ele está com um balanço muito sólido para conseguir realmente fazer essa distribuição e continuar com a sua estratégia. Então é um mix aí de um balanço muito sólido do Banco do Brasil com uma precificação muito baixa, que consequentemente deve gerar um dividendo aí, a gente está estimando entre 9% e 10% ao longo de 2022, tá? Então o Banco do Brasil é uma opção bem interessante, principalmente para quem não gosta de investir em empresas tão cíclicas, né, digamos assim, para o investimento ao longo de 2022. A gente vê o banco realmente negociando a patamares historicamente muito baratos e com balanço muito sólido, tá? Se você considerar, mesmo se você considerar o risco governamental e tudo mais, risco das eleições dentro da sua precificação, você vai perceber que o banco ainda assim é uma boa opção de investimento na nossa opinião, tá? Agora, pessoal, temos também outras empresas para as pessoas que não querem, talvez, ou se expor a estatais ou se expor a empresas de commodities, tá? Então é normal você, às vezes, não querer estar exposto a esse tipo de empresa, visto que elas naturalmente são mais arriscadas, tá? Então tem gente que não gosta de estatal, tem gente que não gosta de empresa cíclica, então existem também outras opções de pagadores de dividendos que devem pagar um dividendo bem interessante agora em 2022. É claro, a tendência na média dessas empresas tende a ser menor do que as empresas que a gente apresentou aqui como top 3. Lembrando que eu estou tentando apresentar os dividendos que serão os maiores dividendos ao longo de 2022, mas temos aqui a nossa lista de menção honrosa, tá? De empresas um pouco menos cíclicas, um pouco mais perenes, digamos assim, que tem resultados um pouco mais tranquilos de acompanhar e que a gente acha que pagarão também bons dividendos ao longo de 2022. Então anota aí: Taesa, Alupar, Transmissão Paulista, Energias do Brasil, Copel, Engie e Tupi, junto com a Copasa também, tá? Então a gente acha que esse grupo de empresas, tá? Esse grupo de empresas tende a pagar aí um dividendo de pelo menos 6% ali. Algumas delas devem passar, devem ficar bem próximo aí dos 6%.
chegando até a Taesa, talvez que deve pagar em 8,5%, 8% esse ano, tá? Então, essas são as empresas que a gente acha que fazem sentido as pessoas investirem para aquelas que estão querendo realmente não se arriscar tanto, digamos assim, nesse top 3 que a gente montou aqui. Agora, tá disposto realmente a segurar as empresas que tendem a pagar excelentes dividendos ao longo de 2022? Dá uma olhada no nosso top 3, estude, né? Tome a sua decisão e aí é só correr para o abraço aí e aproveitar os grandes dividendos que essas empresas devem pagar ao longo do ano. Se você tem interesse em descobrir como é que a gente faz esse tipo de cálculo, eu convido você a assinar a nossa plataforma, porque lá dentro do GA Pro a gente não apenas faz as recomendações oficiais, mas a gente também explica todo o racional por trás da nossa tomada de decisão e, consequentemente, as pessoas aprendem bastante, tá? Os assinantes têm um feedback muito positivo acerca do que a gente faz, porque a gente explica passo a passo o que passa na nossa cabeça quando a gente está analisando uma empresa e, consequentemente, recomendando. Então, eu costumo falar que o nosso plano não é apenas para as pessoas que querem o peixe pronto, mas também que querem aprender a pescar, vendo um profissional analisando uma empresa. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você gostou do vídeo e comenta aí embaixo se tem alguma empresa que a gente esqueceu. Às vezes a gente esqueceu de colocar aqui e você pode comentar aí embaixo. Uma empresa que deve pagar muitos dividendos esse ano, tá? Não é que pagou no passado, mas esse ano deve pagar excelentes dividendos. Um abraço a todos aí e bons investimentos.